O caseiro. E é evidente que ele vai entrar com uma ação contra o caseiro. Esse caseiro, na verdade, está no imóvel, mas não foi ele que praticou o ato ilícito. E aí eu pergunto para vocês, o caseiro tem a posse do imóvel? A pausa foi para pensar. Caseiro não tem a posse do imóvel. Caseiro tem detenção. Ele exerce o fâmulos da posse. Quem pensou que o caseiro tem a posse, vai ter que prestar contas lá com o caixão do Hering. Lembrem só de uma questão. Caseiro tem detenção. Então o que ele faz? Quando citado, ele nomeia a autoria aquele que praticou o ato esbulhatório. Tá certo? Essa é a primeira situação. A segunda situação, acho que mais comum na prática, é do mero executor ou do mero cumpridor de ordens. Vamos imaginar que eu, Renato, trabalho numa empresa e meu chefe chega para mim e fala assim: Renato, pega essa lata de lixo e jogue no vizinho. Eu, cabeção, resolvo pegar o lixo e jogar no vizinho. Não pensei nas consequências nocivas do meu ato. Joguei o lixo no vizinho e evidentemente que o vizinho me viu jogando o lixo. Ele vai entrar com uma ação contra mim, porque aquele que por ação ou omissão causar prejuízo a outrem, deve reparar o prejuízo, a regra do artigo 186, responsabilidade aquiliana. Quando eu, Renato, for citado, o que eu vou fazer? Eu pratiquei fisicamente o ato ilícito, mas não foi meu ato de vontade. Eu não pude escolher entre praticar ou não, tendo em vista o temor reverencial decorrente da ordem do meu chefe. Claro que um crime, evidentemente que isso é diferente, mas nós estamos falando de um ato ilícito civil. Então eu pergunto para vocês, eu, Renato, quando citado por uma demanda que o meu vizinho propôs, o que eu posso fazer? Eu vou poder nomear a autoria meu chefe. Claro, pedindo desculpa por ter nascido e evidentemente que eu já vou pedir a minha demissão. O que é importante vocês entenderem é que nesses dois casos específicos, eu não posso meramente alegar a preliminar de legitimidade de parte em contestação. Por quê? Porque a lei resolveu dar trato procedimental distinto para esses dois casos. Então o que eu quero que vocês entendam, que isso fique incorporado no campo semiótico do seu cérebro, que qualquer caso que o réu for demandado e não for parte legítima, ele pode alegar em preliminar de contestação que ele não é parte legítima. Ponto. Mas em dois casos, no caso do detentor e do cumpridor de ordens, você tem que nomear a autoria. Ou seja, o fenômeno é o mesmo, a ratio é a mesma, o fato gerador é o mesmo, o que muda é o modus operandi. E é isso que nos importa. A nomeação autoria é feita em petição simples e não em preliminar de contestação. Ou seja, você vai fazer uma petição dizendo, foi ele. Em que prazo? No prazo de defesa. No prazo de defesa. E aí o que vai acontecer, Renato? Vai acontecer o seguinte, eu formulo a petição e digo quem foi. Aí a pergunta, que na verdade talvez você não esteja pensando, porque agora está muito cedo, mas você certamente vai pensar depois do programa. O que acontece se o juiz indeferir a nomeação autoria? E se efetivamente eu entro com uma ação de má-fé, faço a defesa de má-fé de nomeação autoria, dizendo, foi o tal terceiro, e o juiz percebe que aquele terceiro não tem nada a ver com a história, e dá uma decisão dizendo, você fica no processo. Eu perdi o prazo de defesa, porque se eu formulei uma petição simples no prazo de defesa, eu não me defendi. O que acontece nesse caso? O juiz devolve o prazo de defesa. O juiz vai me devolver o prazo de defesa. A nomeação autoria depende da concordância também do autor, que pode não concordar, e do próprio terceiro. Mas, Renato, que terceiro vai querer entrar no processo? Claro que vai poder entrar, por exemplo, se o terreno do vizinho for terreno do proprietário. E o proprietário fala, o dono da empresa, deixa que eu entre no teu lugar, fala para o empregado, porque aquele terreno não é do vizinho. Então eu estou muito mais municiado de documentos para isso. Mas se o terceiro não quiser entrar, o autor pode desistir da causa contra o réu e cobrar do terceiro, porque agora ele percebeu quem é o réu legítimo. Tá claro? Basicamente, essas são as primeiras linhas sobre nomeação autoria. Vamos falar agora sobre a segunda modalidade de hoje, vamos falar sobre denunciação da lide. Disparado, a denunciação da lide é a intervenção de terceiro mais complexa do ordenamento. E disparado também,
a denunciação da lide é aquela que causa mais problemas no campo prático. A denunciação da lide, tecnicamente, é uma intervenção de garantia. Permite que você, parte, autor ou réu, possa trazer ao processo alguém que vai responder a você regressivamente no futuro. Ou seja, a denunciação da lide tem uma finalidade só: economia processual. Alguém que é terceiro, já vou explicar como acontece isso, é garante do seu direito. Ele é um garantidor de um direito seu. E se você vier a perder esse direito numa demanda, que eu vou chamar de demanda principal, vai nascer para você o direito subjetivo de se insurgir contra este terceiro numa futura ação regressiva. Só que a pergunta é, para que eu vou aguardar uma futura ação regressiva se eu já posso trazer, embutir essa ação na ação originária e fazer com que o juiz resolva tudo junto, do autor com o réu e do réu com o terceiro. E o réu vai responder, como a gente fala na doutrina, secundum eventum litis, segundo o resultado da lide. Então vamos entender mais ou menos a situação. O réu estabeleceu um contrato com o terceiro dizendo assim: olha aqui, terceiro, estou estabelecendo esse contrato com você porque você a partir de agora vai ser o garante do meu direito. Se acontecer qualquer coisa, se o autor vier entrar com uma ação contra mim, futura e eventual, você tem que me ressarcir. Foi o que aconteceu. O autor entrou com uma ação contra o réu e o réu fez o quê? Ao invés de entrar com uma ação regressiva, denunciou o sujeito à lide. Muito bem. Eu vou falar de dois exemplos. Na verdade, a lei estabelece no artigo 70 3 casos. Eu vou falar de 2 casos clássicos. Alguém vai me perguntar, você vai omitir um caso? Não, é que um dos casos, na verdade, é um desdobramento do primeiro. Então a gente vai trabalhar com o primeiro caso, que é o caso de evicção, e depois a gente vai falar do caso mais comum na prática, que é o da seguradora. Evicção. Evicção, acho que todo mundo se lembra, é a perda da coisa por decisão judicial. Imaginem a cena. Eu vendo para você um imóvel. Esse imóvel que eu vendi a você não me pertence. Mas pela teoria da aparência, aquela matrícula fajuta, você caiu nessa. Eu vendi para você um imóvel. De repente, o verdadeiro proprietário resolve se insurgir contra você. Ele viu que o imóvel não está em seus domínios, verificou que você está no imóvel e entrou com uma ação contra você, novo proprietário. Você verificou que pelo Código Civil, artigo 448, evicção é a perda da coisa por decisão judicial. E você vai perder o imóvel, porque aquele sujeito é o verdadeiro proprietário. Ele tem a matrícula do imóvel, tem fotos dele com a família no imóvel, ou seja, ele está muito bem instruído. O que acontece num caso desse, meus amigos? Vai acontecer o seguinte: você, quando for citado, vai me denunciar a lide. Por quê? Porque todo aquele que vende para outrem algo que não lhe pertença, responde pelos riscos de evicção. Na verdade, a gente tem que mais ou menos visualizar o seguinte: todo contrato de alienação de domínio tem uma cláusula resolutória tácita, que diz o seguinte: se isso não for meu, eu respondo para você. Ou seja, os riscos da evicção, eles decorrem da lei, e não necessariamente está a previsão no contrato. É importante que vocês visualizem que neste caso específico, eu posso me insurgir contra o sujeito que vendeu o imóvel para mim. Tá ok? Esse é o primeiro caso de denunciação. O segundo é mais comum. Acho que pelo exemplo que eu dei no começo da aula, vai se enquadrar exatamente como eu expliquei, o caso da seguradora. Eu, Renato, contratei uma seguradora e disse o seguinte para ela: olha, estou te pagando um prêmio por mês, isso não é filantropia. É porque se acontecer algum roubo, furto, avaria, danificação no meu carro, eu tenho o direito de ser ressarcido. Fico lá 2, 3 anos custeando a seguradora, sem que nada de interessante aconteça na minha vida. O que acontece? Um belo dia eu bato o carro. Bati o carro, o sujeito entrou com uma ação contra mim, me cobrando o valor do abalroamento, porque eu pratiquei o ato ilícito. Eu, Renato, quando fui citado, o que eu fiz? Denunciei a lide da seguradora, dizendo que a seguradora deve responder a mim regressivamente. Eu vou fazer de tudo para me defender do autor, para quebrar o nexo de causalidade. Mas se eu for condenado a pagar ao autor, a seguradora me paga e o juiz resolve tudo isso no mesmo processo. Hoje,
paulatinamente, vem surgindo